Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os novos passos do PT para o resgate da força política. Entrevista o deputado estadual do PT, Carlos Neder, político de representativa história no Legislativo Municipal e Estadual e também na administração municipal, como secretário de Saúde na gestão Luísa Erundina. Obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, o Partido dos Trabalhadores, que tem no Brasil 1.800.000 filiados, enfrenta um duríssimo momento de credibilidade abalada, a imagem muito arranhada por todas as denúncias e condenações da Lava Jato e, para vocês, o pior de tudo, a perda do poder com o impeachment de Dilma Rousseff. Eu sei que o PT tem feito reuniões e o PT está num momento de reflexão sobre o futuro. E o senhor, no seu mandato, tem comandado, quero até mostrar um trabalho que o senhor trouxe, resultado dessas reuniões com reflexão, não apenas de temas importantes para a vida do Estado e do país, mas sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores. O senhor acredita que depois de tudo que aconteceu, o PT tem a condição de resgatar a força política que um dia já teve? Bem, eu entendo que o momento exige de todos os partidos debate, reflexão, estudo. E, infelizmente, o que a gente observa na maioria dos partidos é que se dedicam um pouco à discussão e à formação de novas lideranças. Particularmente dentro do PT, isso é obrigatório. Então, nós precisamos fazer isso nas instâncias partidárias e também nos mandatos parlamentares, que é o que nós procuramos desencadear através de temas e debates que são feitos com frequência. E o senhor acha que o PT tem condição de voltar a ser o que já foi? Bom, primeiro que esse número apresentado, ele já impressiona. Um partido que sofreu tantas críticas e hoje está em boa medida estigmatizado, ele tem 1.800.000 filiados e nós temos observado um fenômeno que já havia acontecido à época do mensalão e que volta a acontecer agora. Uma procura do partido por jovens querendo se filiar e querendo influenciar o futuro do partido, interferir na sua dinâmica de decisões. Então eu penso que a renovação do PT é obrigatória. Essa renovação não pode ser apenas uma renovação de nomes, é preciso que ele faça autocrítica, que ele tenha humildade para reconhecer que erros foram cometidos e esses erros têm responsabilidade de dirigentes. Portanto, não se trata apenas de uma troca de nomes na direção, mas é preciso que o partido recoloque a discussão na sociedade sobre o seu papel e a relação que pretende ter com os trabalhadores, com a população em geral e, sobretudo, com os jovens, as mulheres, os negros, que crescentemente vêm cobrando uma outra prática da esquerda. Ontem o ex-presidente Lula disse que o PT deve reassumir o papel de oposição, mas que para isso precisa reaprender a fazer oposição. O que Lula quis dizer exatamente com isso? Nós podemos pegar duas falas recentes do presidente de honra do PT. Uma, ele disse que nós precisamos agilizar a renovação do partido, mas não necessariamente fazendo um balanço. Que balanço nós podemos encomendar das universidades, de técnicos, de pessoas gabaritadas para tanto. E eu penso diferente. Eu acho que só será possível uma renovação verdadeira do partido se nós fizermos um esforço de avaliação, de autocrítica e, portanto, é inevitável que façamos um balanço dos acertos, que são muitos, mas também dos erros cometidos. Agora é interessante, eu observo que vários representantes do PT, o senhor inclusive está falando isso agora, falando em erros cometidos. Quando a gente fala em erro, parece que suaviza, minimiza o que de fato aconteceu, porque houve crimes. Tanto que tem gente presa, condenada, até por instância maior. Então, fica aí nessa reflexão, o PT admite o que um dia me disse até Gilberto Carvalho, que o poder fez mal ao PT. O PT fez bem ao poder, mas o poder fez muito mal ao PT. O senhor evita falar a palavra crime? Eu não evito falar a palavra crime.
Eu faço parte de uma geração que fundou o Partido dos Trabalhadores. Sim. E não há no nosso ideário político que nós tivéssemos adotado essa política de governabilidade, a política do toma lá da cá, de nós termos maioria no parlamento a um preço que hoje sabemos qual foi. Nós deixamos de disputar hegemonia na sociedade em torno das nossas opiniões, convicções, projetos estratégicos, reformas necessárias que acabaram não sendo feitas e procuramos um atalho. E esta política do atalho não faz bem ao PT e tampouco a nenhum dos outros partidos, porque ela mesquinha a prática política, os mandatos que deveriam ter um caráter educativo deixam de ter e os partidos não precisam mais convencer a população daquilo que acreditam, porque acabam constituindo maiorias pelos métodos que hoje nós sabemos quais são. Agora, deputado, o presidente de honra do PT, Lula, né, ele disse que não descarta ontem, na posse da nova presidente do Supremo Tribunal, que ele não descarta a possibilidade do PT dialogar com o governo Michel Temer. O senhor acredita mesmo que haja possibilidade dessa interlocução na política e que ressentimentos sejam postos de lado, que haja um olhar para o futuro do país? O senhor vê abertura para isso dos dois lados, depois de tanta ofensa, depois de discursos tão aguerridos? Eu não gostaria que a coisa caminhasse dessa forma. Nós temos... De que forma? Desse tipo de entendimento que não aprofunda o debate de como as coisas aconteceram. Não, mas eu falo agora é o diálogo com o governo que está. Exatamente, mas é sobre isso que eu estou dizendo. Olha só, nós temos diferentes correntes dentro do PT e com um grau de liberdade muito grande de discordar sobre o que fazer nesta conjuntura. As mudanças que houve no período mais recente, sobretudo agora, mais recentemente com a queda do Eduardo Cunha, a meu ver, decorreram da ida da população para as ruas, a participação dos jovens, a cobrança de que houvesse um esclarecimento em que circunstâncias a Dilma perdeu o mandato legitimamente conquistado nas urnas e o que se pretende com esse novo governo que está instalado. Então, soaria muito estranho nesse momento algum tipo de acordo do PT com o governo Temer, por ele denunciado e que vem sendo cobrado nas ruas, em troca de algum tipo de arrefecimento, seja da atuação da Lava Jato ou, eventualmente, como se aventa hoje, a possibilidade de ter o Caixa 2 como sendo algo aceitável, como se não fosse um ilícito e um crime a ser combatido. Então, eu concordo com você, erros, crimes e práticas inaceitáveis do ponto de vista de uma cultura democrática e republicana e que o PT tem responsabilidade de se recolocar nessa perspectiva. Primeira vez que eu ouço isso de uma liderança petista histórica como o senhor. Deputado, uma última questão. O PT tem participado, tem promovido, mobilizado para essas manifestações, o Fora Temer, e inclusive aceitou a tese da antecipação da eleição presidencial com aquele bordão diretas já. O PT quer mesmo, interessa ao PT, diretas já, ou seria melhor deixar o tempo passar, contando com as dificuldades eventuais, previsíveis por sinal, não eventuais, que o governo Temer terá de enfrentar e também para ver quem é que escapa, né, da Lava Jato, dessas delações premiadas. Acabamos de ver aí o Léo Pinheiro voltando a falar e que lideranças ficam preservadas para uma eleição presidencial. Olha, mesmo... Interessa direta já? Mesmo os defensores do governo Temer já estão preocupados com as medidas que ele vem tomando e com uma certa inabilidade para lidar com questões de peso importantes para a população. Veja, por exemplo, que as prioridades estabelecidas são o ajuste fiscal, que
que significa a limitação de gastos nas áreas sociais, sobretudo na área da saúde, da assistência, da seguridade social, mas chegando também em outros aspectos importantes que dizem respeito à qualidade de vida da população, e a outra é tentando mexer em direitos trabalhistas sem que haja um diálogo com as centrais sindicais. Mas eu perguntei, interessa direta já, com tanta incerteza e o PT tão abalado? Nesse momento, interessa uma eleição agora? A nossa impressão é que haverá um crescimento desta oposição ao governo, manifestações de ruas cada vez mais robustas, inclusive incorporando setores que foram aliados à mudança de governo, com esta caracterização que nós damos de golpe institucional, e há controvérsia sobre isso, mas essa é a nossa opinião, e nós achamos que a antecipação do fim desse governo é algo que deveria ser considerado seriamente. Claro que isso implicaria em mudanças na Constituição, mas isso é possível de ser feito desde que haja uma pressão forte da sociedade civil. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Obrigado. Luciano.